E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Marcelo, um dos criadores aqui da Valitute. Aqui a gente faz crochê com arte. E hoje eu quero mostrar para vocês essas clutches maravilhosas aqui, que são as clutches Square. Na verdade isso aqui é uma variação do tapete Squares, que é esse tapete aqui, que foi o nosso último vídeo postado aqui em parceria com a Pinguim. Esse tapete aqui foi feito utilizando o fio Atelier e o fio Eco Jeans. Eu vou deixar aqui o link dessa aula no card e também aqui embaixo na descrição, porque toda essa aula da clutch vai ser feita com base na aula do tapete, tá? Então você vai ter que assistir aquela aula para poder pegar a parte do fio conduzido, a parte do crochê. Bom, gente, o fio conduzido é uma técnica que é desafiadora, porém ela é simples, porque a gente só usa os pontos altos do crochê e vai fazendo as trocas de cores de acordo com o nosso gráfico, tá? Então nessa aula anterior aqui do tapete você vai aprender a fazer ele nesse tamanho e a fazer qualquer variação, porque você pode fazer ele grande, pequeno, de qualquer forma. Então também é uma aula que tá muito legal. Então é isso, gente, vamos para a nossa aula agora, eu espero que vocês gostem. Curte esse vídeo, comenta, compartilha aí, se inscreve no canal também. E conheça também os nossos cursos. A gente tem uma comunidade que se chama Comunidade Cor e Ponto, onde todos os meses a gente traz projetos novos e tem bastante interação também no nosso grupo de WhatsApp. Então se você quiser ser a nossa aluna VIP, vai ser um grande prazer pra gente. É isso, gente. Grande beijo e vamos agora para a nossa aula. Aqui nesse projeto a gente vai utilizar o fio Atelier Natureza da Pinguim. Esse aqui é um fio de espessura 6, tá? Então, você pode utilizar o fio Atelier normal também, ou qualquer barbante, tá? Qualquer fio à base de algodão. Além dos fios, a gente vai utilizar também um zíper, tá? Nessa medida aqui, ele deve ter mais ou menos uns 30 centímetros. Esse aqui é um zíper concursor, mas você pode usar um zíper pronto, daqueles que já vem cortadinho no tamanho certo, tá? Além do zíper, a gente vai utilizar uma meia argola, dessa aqui, que a gente vai fixar aqui na lateral para a gente poder pendurar a nossa alça, tá? Essa alcinha aqui, gente, a gente já ensina no canal, ela é feita com o próprio fio, né, do trabalho, e um mosquetãozinho de metal. Então é muito fácil você fazer essa alça em qualquer lugar, mesmo que você não tenha acesso a alças, tá? Se não, você pode usar essas alças prontas aqui, né, de corino, que aí é só colocar bem rapidinho, tá? E elas deixam bem bonitas também a sua bolsa. A gente vai utilizar também aqui na parte da costura, a agulha e linha, tá? Aqui eu tô utilizando a linha invisível, ela é bem transparente, tá vendo? Mas você pode usar uma linha que seja da cor do seu trabalho também, tá? E também uma tesoura ou um cortador. Bom, primeiro deixa eu mostrar melhor aqui esse tapete. Esse aqui é o tapete Squares. Ele já tem uma aula aqui no nosso canal. Foi o último vídeo que a gente postou em parceria com a Pinguim, tá? Então lá eu tô ensinando como você vai fazer esse tapete de qualquer tamanho, tá? Porque você pode fazer só essa parte aqui e você pode fazer ele bem maior do que isso aqui também, tá? Então lá já tem a receita, eu tô ensinando passo a passo e lá tem também o gráfico para vocês poderem baixar, ok? Então o que eu fiz aqui? A gente fez já um pedaço menor, tá? A gente pegou só 3 repetições aqui dos quadrados, tá? Então se você olhar aqui no nosso gráfico, a gente fez exatamente só isso aqui. Aqui está dizendo múltiplos de 10. O que é múltiplo de 10? É um número que vai se repetindo de 10 em 10, né? Então tem 10, 20, 30, 40 e 50. Para vocês fazerem só esse tamanho, você vai fazer 10 mais 10 mais 10. Então é só fazer 30 correntinhas iniciais. Aqui embaixo, ó, 30 correntinhas, ok? Então você vai ter a base para poder ir e voltar os pontos e fazer deste tamanho aqui. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Aqui a gente utilizou um tom de verde e um tom de verde mais acinzentado. Eu vou deixar aqui as cores também para vocês. Aqui nesse padrão tem 2 repetições, tá?
aqui que é um bloco e aqui que é outro bloco, ó. No nosso gráfico tem aqui o quadrado circulado, ó, não dá para ver muito que tá bem fininho, tá? Mas esse aqui é o trecho de repetição, como diz aqui no gráfico. Então a gente repetiu aqui 2 vezes, pegando só. Agora que a gente já entendeu como é que funciona esse gráfico, deixa eu medir aqui para vocês terem uma ideia, ó. Ele tá com cerca de 20 centímetros, né, de largura, e de altura ele tá com uns 31 centímetros, tá? Lembrando que isso aqui estica um pouco, tá? Mas eu não tô esticando. Então aqui a gente vai dobrar, bem aqui no meinho, tá? No lugar aqui onde muda a cor. E a gente vai costurar essas laterais com a nossa linha e agulha, tá? Como aqui a gente trabalhou esses pontos laterais com ponto alto, eu acho que a agulha, ela é melhor, porque como ela é mais fininha, ó, você consegue pegar ela aqui no meio do ponto, ó, em qualquer lugar, tá? Eu já acho que para colocar uma agulha de crochê aqui no meio, ó, seria meio complicado, tá? Então pode usar a agulha de costura mesmo que você não saiba costurar, tá? Aqui eu vou te mostrar como. Bom, aqui eu tô utilizando a linha invisível, que ela é uma linha transparente, ó, não dá pra ver ela. Eu acho melhor aqui porque vai ficar mais discreto, mas você pode usar uma linha que tenha uma das cores aqui do seu trabalho. Então, ó, eu passei a linha aqui na minha agulha, passei linha dupla, tá? Fiquei com 2 fios aqui. E agora aqui na pontinha, ó, não sei se tá dando pra ver aí, eu vou dar um nozinho, tá? Eu vou juntar aqui os 2 fios, vou pegar bem aqui na ponta e vou dar um nó, tá? Eu vou dar 2 nós para ficar bem firme. Pronto, ó, dei aqui o nozinho, tá vendo? Ó, tá bem pequenininho. Então agora eu vou cortar essa sobra de fio praticamente toda, vou deixar só um pouquinho aqui na ponta. E agora a gente vai costurar. Bom, primeiro esse lado, a gente vai virar do avesso, tá? Dessa forma aqui. Você vai ver que aqui no avesso aparecem esses fios, tá vendo? Então a gente vai virar do avesso. E aqui de cima, ó, da pontinha, a gente vai ajuntar aqui as 2 laterais e vai colocar a nossa agulha pegando os 2 lados. Aí a gente passa aqui a linha toda. E aí a gente vai travar a nossa linha, ó, passando aqui a agulha, onde a gente fez aqui o nosso nozinho, tá vendo? Ela não vai passar daqui. E aí agora a gente puxa o fio e aí ele vai ficar travadinho aqui na lateral, tá vendo? Agora é só a gente ir costurando, tá? Sem muito segredo. Ó, só pegar aqui e vai pegando ponto por ponto, tá? Ó, vai deixando bem juntinho aqui, ó. Tenta pegar todos os fios da lateral e vai costurando até chegar lá do outro lado. Como aqui é a lateral da bolsa, é interessante que você faça essa costura mais firme, tá? Então de vez em quando você pode dar uns nozinhos. Então é só você passar a agulha aqui, ó, no meio desses fios, tá vendo? A gente passa a agulha e vai dando nozinho, ok? É só ir costurando então, até chegar aqui nessa lateral. Pronto, chegamos aqui no último ponto, aí você vai dar um nozinho aqui. Aí se você quiser, você pode voltar costurando até essa lateral para ficar uma costura dupla. Pronto, esse lado aqui já foi costurado, olha só como é que ficou legal, tá? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, porém agora a gente vai colocar a nossa argolinha para poder prender a nossa alça, tá? A gente vai colocar essa argolinha mais ou menos aqui nessa altura, tá? Nessa altura desse quadradinho aqui, mais ou menos um dedo aqui para baixo da borda, tá? Então a gente vai fechar e vai costurar, pegando aqui, né, os pontos. E aí quando chegar aqui na parte da meia argola, nessa parte reta, a gente vai costurar pegando dentro da argola, tá? Sem muito mistério também. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral, ó. Vou juntar aqui as pontinhas e vou começar a costurar, ó. Coloco a agulha aqui, daí a gente vai então costurando aqui essa lateral até chegar no local onde está a nossa argola. Ó, aqui eu cheguei no local onde está a argolinha, então agora eu vou pegar aqui os pontos, né, da mesma forma,
só que a nossa argolinha tá aqui por cima, tá vendo aqui o brilho dela? Ó, ela tá aqui. Então a gente vai envolvendo. Aqui nesse local onde tá a argolinha, a gente pode costurar um pouco mais firme, tá? Porque aqui vai ter que segurar o peso da bolsa. Então não faz qualquer costurinha, né? Aqui você vai passando aqui umas 2 vezes em cada um dos pontos, até que essa parte aqui esteja bem presa, tá? Pode dar nozinho aqui, passando aqui no meio do fio. E aí você vai deixando aqui bem presinho mesmo. Pronto, a gente costurou aqui as laterais, agora a gente vai virar para o lado direito para ver como é que ficou. Olha só o cantinho como ficou bonito, tá vendo? Ó, nem dá pra ver, nem desse lado. E aqui desse lado também, onde a gente colocou a nossa argolinha, ó, ela ficou bem presa, porque a gente costurou várias vezes aqui, né, no local dela, ó. Então, pode ver que ela não tá soltando, ó, e não tá saindo nenhuma das laterais. Então, agora que a gente já costurou aqui as laterais, a gente vai fazer uma finalização aqui na boca da bolsa. Ó, como vocês podem ver nessa aqui que já tá pronta, a gente fez aqui pontos baixíssimos, tá vendo? Pegando aqui toda a lateral. Por que que a gente faz isso? Uma, porque vai ficar mais bonito aqui a ponta, né, quando você colocar o zíper. E também para ficar igual dos dois lados, ó. Como você pode ver aqui, aqui a gente tá terminando com pontos altos. Aqui a gente tá terminando com as correntinhas, que foi por onde a gente começou o trabalho, tá? E também, se você ver aqui na lateral, no lugar onde a gente costurou, ó, aqui tá meio aberto, tá vendo, ó? E aqui desse lado tá um pouquinho mais ainda, ó. Tá vendo como não tá fechadinho? Quando você fazer essa finalização, vai ajuntar tudo. Então, a gente vai pegar o nosso fio, né? Da mesma cor que a gente já fez a bolsa. Aqui eu vou escolher esse tom de verde mais escuro, porque ele vai ficar na mesma cor aqui que a correntinha onde a gente começou, tá? Então não tem muita ordem de cor, mas é melhor que seja a mesma cor para ficar igual dos dois lados. Então aqui a gente vai pegar a lateral da nossa bolsa, vai colocar a agulha aqui, ó, um pontinho antes aqui da virada, né? E aí bem aqui a gente pega o nosso fio, passa ele aqui para dentro, ó, e faz um ponto baixo. A gente vai fazer ponto baixo em toda a volta, tá? Só pontinho baixo, ó, ponto após ponto. A gente vai pegando aqui de uma forma que a gente una aqui as duas partes, tá vendo, ó? Então você pode ir fazendo, em cada um dos pontos você coloca um ponto, até chegar aqui de novo. Pronto, chegamos aqui no último ponto. Então agora a gente vai começar a fazer ponto baixíssimo, tá? Então agora a gente pega aqui, ó, o próximo ponto, puxa o fio e passa diretamente pelo ponto, tá? Esse aqui é o ponto baixíssimo, ó. Vai pegando aqui e vai passando diretamente, tá? Então a gente vai fazer isso aqui de novo, em toda essa carreira. Então agora a gente pode cortar esse fio, deixando aqui uma sobra pro arremate. Ó, tira o fio todo pra fora, tá? E aí, se você quiser, você pode passar para dentro aqui no próximo ponto, ou como eu sempre faço, ó, eu pego aqui, né, no ponto seguinte, coloco a agulha aqui de cima para baixo, puxo esse fio aqui para dentro, e aí ele saiu aqui em cima, tá vendo? Então eu pego agora aqui, ó, no próximo ponto, bem aqui nessa parte de dentro, e aí eu venho aqui por trás desse ponto, ó, a agulha vai sair bem aqui no meio, tá vendo? Então agora eu venho aqui e puxo esse fio de volta para o lado de dentro. Ó, dessa forma a gente mantém aqui, ó, o movimento dos pontos, tá? Então não dá para perceber aonde é que foi feita aqui a finalização. Então aí a gente vai pegando aqui, ó, os próximos pontos e vai descendo esse fio até ele ficar um pouquinho aqui embaixo, para a gente dar o nosso nozinho e finalizar. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui logo embaixo. Vou abrir aqui, ó, o fio em duas partes iguais, tá? Eu separo aqui os cabinhos e aí a gente vai arrematar. A gente sempre faz esse processo aqui em todas as bolsas, tá? É sempre mais ou menos a mesma coisa, se vocês verem os vídeos aqui do canal. Então, ó, depois que eu dei aqui o nozinho, eu vou cortar, deixando uma pequena sobra. E aí a nossa clutch tá pronta aqui, essa parte, né?
Ó, olha como ficou bem finalizadinho, ficou bem bonito, né? E dessa forma também, ó, a lateral fica mais bem acabada e mais presa, mais segura também. Agora, a gente vai costurar esse zíper aqui com a linha e a agulha na nossa bolsa. A gente já tem vídeo aqui no canal ensinando a costura do zíper e o forro também de tecido para quem quiser, tá? Eu vou deixar aqui no card. E é isso, eu volto quando a nossa bolsa já estiver finalizada para vocês verem. Pronto, olha só que lindas que ficaram as nossas clutches, ó, coloquei aqui o zíper, olha só que legal que ficou. Essa aqui eu não forrei, tá? Mas a gente ensina também aqui no canal a forrar a bolsa. Inclusive esse chaveirinho também aqui a gente tem aula lá no canal onde eu tô ensinando a fazer ele. Esse aqui eu resolvi fazer utilizando o mesmo fio da bolsa para ficar algo mais rústico, né? Com essas bolinhas de madeira aqui também ficou maior charme. E aqui também as alcinhas, tá, gente? Aqui no canal a gente ensina a fazer essa alcinha de crochê utilizando o próprio fio da bolsa. Como eu falei no começo da aula, se você quiser, você pode colocar uma dessa aqui de couro, que também vai ficar linda, tá? Então você já sabe, né? Se você gostou dessa aula, aprendeu alguma coisa nova, curte aqui esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, que isso faz muito bem para o nosso crescimento. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.